Capítulo 1. Um dia perfeito para o desastre. Kyle. Logo de manhã, sou acordado pelos gritos estridentes de minha mãe. O sol ainda nem está se dando ao trabalho de entrar no meu quarto. Levanto, praticamente ainda dormindo, e estico o braço para alcançar o celular na cabeceira. 5h45 da manhã. Vem tomar café! Ecoa mais um grito. Eu tenho certeza que disse me chama umas 8h45. Levanto ainda de olhos fechados, com uma cara que denunciava perfeitamente que eu não dormi à noite, e vou até a cozinha. A senhora não acha que está muito cedo para gritar pela casa? Se você acordasse sozinho, eu não teria que gritar. Anda, toma café. Quer se atrasar no primeiro dia como detetive? Investigador mãe, corrigi já com uma xícara na mão, enchendo-a com a única coisa que provavelmente vai me fazer despertar. Muita cafeína. O detetive é outra coisa. Eu vou trabalhar com a polícia e... Nem me venha com suas aulinhas, interrompeu. Eu já ouvi, mas sou sua mãe e falo como quiser. Certo, senhorita Gray, insinuei, arrancando um sorrisinho dela. Mas a partir de hoje, eu sou um policial. Para mim, você só vai servir para pegar café pro delegado, senhor Mount, retrucou. Ai, e olha que você é minha mãe. E o que tem? Se fosse minha inimiga, a ofensa teria sido tão grande que doeria fisicamente. Que exagerado, eu só estou provocando, se defendeu. Mas eu aposto que você vai sofrer bonito. Que nada, vão ver como eu sou profissional e se apaixonar por esse rostinho bonito que você me deu. Essa eu pago para ver, afirmou animada. Que tal uma aposta? Agora começamos a conversar. Quais são os termos dessa vez? As famosas apostas de minha mãe. Sempre que ela queria motivar ou desmotivar alguém, ela fazia uma aposta e para ela é algo sagrado. Aposto que em 3 dias você vai pedir arrego. E eu aposto que em 1 semana eu já vou estar prendendo um criminoso de verdade. Joguei, entusiasmado. Está arriscando demais, exibido. Se você conseguir mesmo, eu não grito de manhã por 1 mês inteiro. Agora sim, um motivo real para me manter firme. E se eu perder? Vou ganhar 1 mês de férias das tarefas da casa. Apostado? Questionei, esticando a mão. Apostadíssimo, afirmou, selando nosso pacto amigável. Agora eu não podia desistir mesmo. Continuamos conversando durante o café e, o relógio já beirando às 6h20, fui para o meu quarto ouvir o novo episódio do meu podcast favorito de True Crime, enquanto tentava arrumar a bagunça. Apesar do tom descontraído, afinal, ela poderia até estar certa. No começo, quem sabe eu seria apenas um office boy ou copeiro? Bom, acho que não importa muito. Afinal, a grandeza nunca aguarda no começo, e sim na linha de chegada. Quem dera eu quem tivesse dito isso, e não o pôster motivacional na minha parede. Aproveitando que apenas teria que me apresentar na delegacia às 11h30, que por sua vez fica a 20 minutos de minha casa, tinha tempo de sobra. Ou eu pensava que sim, afinal, esqueci de considerar uma pequena variável, chamada ansiedade. Eu até tentei dobrar uma camisa tão amassada que praticamente era uma rebelião contra as leis da física, mas me peguei ensaiando possíveis diálogos com tal delegado, Richard Brenner. Detetive Kyle, às suas ordens. Não, eu não posso dizer detetive. Investigador Kyle, senhor, às suas ordens, delegado. Não, animado demais. Parecia um filhote de cachorro carente. Ah, oi, eu me chamo Kyle. Informal demais. Não estou falando com um amigo. O senhor mandou me chamar? Soava como um suspeito confessando um crime. Olhei para o pôster motivacional na parede. A jornada de 1000 quilômetros começa com um simples passo. O homem da foto sorria escalando uma montanha. Eu duvidava seriamente que o primeiro passo dele também tenha sido tropeçar no próprio cadarço e quase cair de cara no chão, como eu fiz agora, ao me vestir. Meu podcast de True Crime ecoava no fundo, com o narrador descrevendo um caso quase insolúvel. E a única pista era uma meia listrada deixada na cena do crime. Desliguei rapidamente. A última coisa que eu precisava era de mais pressão. A realidade já era assustadora o suficiente, e só pensar em qual seria meu primeiro caso fazia meu café se revirar no estômago. E, interrompendo minha cabeça a milhões de quilômetros, o irritante som da campainha.
7h15. Mas quem iria encher o saco logo hoje? Atravessei a sala passando na frente da minha mãe, que, estranhamente, não foi atender a porta. Pelo olho mágico, não podia ser um bom sinal. Um homem baixo, de terno impecável, segurando uma pasta de couro e um celular maior do que meu rosto. Claro, não poderia ser diferente, mas ele não sorria. Abri com o coração na garganta. Kyle Mount? Questionou uma voz grossa. Sim? Respondo gaguejando. Fui enviado pelo delegado Brenner. Sua apresentação foi remarcada para as 7h45. Isso te dá meia hora, afirmou estendendo um cartão de visitas. O carro está à disposição lá fora. Ele ia saindo, me deixando engolir aquela bomba atômica, quando se virou. Um conselho: recomendo não se atrasar. O delegado já costuma ser bem rígido com a pontualidade, mas hoje em específico ele está assombrado com o fantasma dele. E saiu. 30 minutos. Se antes meu café estava se revirando no estômago, agora o acertou com um golpe digno de uma medalha de ouro no final de Maloba. Quem era, filho? Minha mãe colocou a cabeça na porta da cozinha com uma colher de pau na mão. A morte, mãe. Sussurrei olhando para o relógio. E ela trouxe o carro da funerária para me levar mais cedo para o submundo. Os próximos 20 minutos foram um filme de terror em câmera acelerada. Escovar os dentes parecia uma batalha épica contra a espuma. Trocar de roupa, uma luta contra um inimigo invisível chamado dress code profissional. Minha camisa, aquela rebelde, finalmente se rendeu, mas à custa de 3 botões mal abotoados e, isso só reparei depois, uma meia de cada cor. Respira, Kyle, minha mãe gritou do corredor, jogando uma garrafa d'água em minha direção, e leva um agasalho. Escritório é sempre frio. Eu a abracei com força, num acesso dramático de despedida. Se eu não voltar até às 18, saiba que eu sempre... Vai logo, seu ator mexicano. E lá estava eu, 7h38, escorregando no banco de couro frio de um sedã preto e tão silencioso que dava para ouvir o som dos meus pensamentos, entrando em pane. O assistente nem olhou para trás. Saiu correndo com o carro, mal dando tempo de colocar os cintos. Primeiro dia? Perguntou, claramente sem se importar, furando um sinal vermelho. Algo entrega isso? Questionei numa mistura de piada com medo de sim. Não tenho tempo para uma lista tão longa, novato. Você tem 7 minutos para estar na sala do delegado e isso levaria uns 20. Ótimo, Kyle. Perfeito para dar moral. Olhei pela janela. A cidade de Nova Aurora passava rapidamente, ainda sonolenta. Pessoas indo trabalhar, comprando pão, vivendo vidas normais. Invejei todas elas. O carro parou suavemente. Do lado de fora, um prédio de concreto sério e imponente. A placa na frente dizia Delegacia Regional 4DP. Boa sorte, disse o motorista, pela primeira vez com um tom que beirava a humanidade. Você vai precisar. Saí do carro, endireitei a postura, o máximo que pude, e olhei para as portas de vidro escuro. Lá dentro, meu futuro me aguardava. Ou o meu fim. Ou os dois. As portas não eram automáticas. Tive que as empurrar, com a força de alguém que tinha a mínima esperança de encontrá-las trancadas, e logo voltar para casa. Claro que não ia ser fácil assim. O ar que exalou de dentro era uma mistura triste de café queimado, papel velho, desinfetante, barato, poeira, frustração e incontáveis crimes. Telefones tocavam para todos os lados. Luzes fluorescentes piscavam e um amontoado de vozes percorria o saguão principal. Uma senhora choramingava em um dos balcões. E agora? Para onde eu vou? O cartão que o homem me deu só dizia Richard Brenner, delegado 4DP, que não era lá um mapa do tesouro. Por sorte, reparo no balcão de atendimento, onde um policial com olheiras profundas preenchia um formulário com a velocidade de um caracol bêbado. Senhor! Minha voz ecoou no salão como um peido em uma catedral. O policial nem olhou. Nome: Kyle Mount. Eu tenho uma apresentação com o delegado Brenner às 7h45. Finalmente ele reagiu, levantando a cabeça e me encarando com um olhar de pena. A sala do delegado fica... Ele nem terminou de dizer, e um grito irrompeu por todo o local, aparentemente vindo do segundo andar.
Um policial desceu as escadas correndo. Seu incompetente! Se considera um policial ainda? Ali! Apontou o atendente. O bom é que o hospital fica bem perto daqui. Uns 400 metros, disse um policial desconhecido atrás de mim. Se ele te jogar da janela, não vai demorar muito socorro. Meu coração estava batendo tão forte que eu estava preocupado de os policiais ao redor começarem a pensar que alguém estava tocando um tambor daqueles de desfiles. Cada passo na escada de metal rangia como um gemido. Ou era eu que estava gemendo de medo? O policial que saiu correndo da sala passou por mim com um olhar que se de qual daria para uma viúva de seu quinto marido e sussurrou: Deus te ajude, correndo apavorado. Eu estava agora no corredor da morte. Era silencioso, e isso tornava tudo mais difícil. As portas tinham as placas sérias. Arquivo, interrogatório 2. E no final do corredor, uma placa de madeira escura com letras douradas. Delegado Richard Brenner. A porta já estava entreaberta. De dentro, o som da respiração, pesada e furiosa, fazia parecer que um touro iria investir contra qualquer ser vivo que o irritasse. E eu estava pintado de vermelho. Tomei fôlego, endireitei a postura, arrumei os botões e quase tropecei no meu próprio pé. A jornada de 1000 quilômetros começa com um simples passo. E tropeçando nele, pensei, arrumando a postura outra vez. Levei a mão para a porta, batendo suavemente nela. Toc, toc, toc. Nenhuma resposta imediata. Soltei uma respiração aliviada, pensando que poderia só me fingir de sonso e dizer que não tinha ninguém. Entra logo! Rugiu o homem. Olhei para o chão, para ver se meu coração não havia escapado pela boca, e depois para cima, para garantir que minha alma não tinha voado para longe. Com licença, senhor. Entre e feche a porta. Estou tendo um dia delicioso. Um mágico barato resolveu fazer um corpo inteiro desaparecer, mas não consegue desfazer o truque. E a única testemunha que eu tenho são pombos May. E não querem dar depoimento, e eu já tentei até chantagear com alpiste. Então, não seja mais um pepino para mim descascar. O delegado Richard Brenner não era um homem. Era uma força da natureza vestida de terno. Ele era mais baixo do que eu imaginava, mas com uma presença que preenchia o corredor inteiro. Seus olhos eram 2 faróis queimando de raiva e cafeína, e seu bigode parecia tremer de indignação própria. Ele segurava uma xícara de café como se estivesse prestes a esmagá-la, a ponto dos nus dos dedos dele ficarem brancos, deixando uma marca marrom, provavelmente de nascença, que curiosamente se assemelhava a um sorriso, bem evidente. Seu tom de voz não deixava claro quanto do que ele disse era sarcasmo. E eu, Kyle Mount, senhor. Para me apresentar, gaguejei. O bom é que não pareceu um cachorro carente. O ruim é que pareceu um gato engasgado com bolas de pelo. Mount, é? Pelo jeito, além de investigador júnior, é um palhaço, não é? Apontou para os meus pés. Só agora vi as meias trocadas. Pelo menos algo vai me divertir, pelo visto. Senta. Eu sentei com cuidado, como um réu no banco dos acusados. Ele não falou nada de imediato, apenas me analisando, corpo e a alma, que tinha saído e me acompanhava do lado corpo já há algum tempo. Mount, você sabe para que está aqui? Questionou dando um grande gole de café. Para aprender e trazer justiça aos foras da lei? Ele apenas riu por um tempo. Que fofo, o herói de Nova Aurora. Mas não, está aqui para ser útil. E sua única utilidade no momento é ir até o laboratório e trazer a perita Vanessa Weber para a minha sala. Em 2 minutos. Seus olhos se estreitaram. E, Mount, se, por algum acaso, ela se recusar a vir de imediato e começar com ladainha, só diga que eu vou pedir para um certo alguém fazer uma visitinha. Um certo Rafael Black, se quiser que ela venha ainda mais rápido. Agora anda logo. Pelo menos não ia ter que pegar café. Só a ideia de sair daquela sala tirava toneladas de pressão de cima de mim. Estava na porta quando ele me interrompeu. E, Mount? Sim, senhor? É, Brenner, não senhor. Traga um café para mim. Vou precisar. Olhou para a xícara, já vazia. E novato? Sim, delegado. Eu não disse que é Brenner? Se me trouxer aquela água com tinta guache que eles chamam de café, você bebe pelo ouvido.
Traga algo forte, fervido e rápido. Certo, sim, sim, digo. É Brenner. Ah, esquece, só anda logo. Berrou, fazendo minhas pernas correrem antes mesmo de mim. Eu saí da sala, ouvindo a previsão da minha mãe se concretizar. Agora estava com duas missões impossíveis: encontrar e ameaçar uma perita em 2 minutos e trazer uma oferenda digna do deus da cafeína. Com sorte, no caminho iria encontrar um par de tampões de ouvido para amenizar o impacto. O que eu estou fazendo aqui? Comecei a me perguntar. Dessa vez, não era uma pergunta retórica. Eu, um Zé Ninguém que nunca conquistou nada, o cara que tropeçava no próprio cadarço e gaguejava quando fica nervoso, achando que poderia enfrentar isso? Esse lugar todo parece um labirinto de vozes e papéis cheirando a crimes reais, a problemas reais, a frustrações reais. Eu era um intruso, invadindo o mundo real, onde até as moscas eram mais experientes do que eu. Minha vontade agora era de correr. Descer aquelas escadas, atravessar o saguão, jogar o distintivo para o primeiro que eu ver e nunca mais olhar para trás. Voltar para minha cama, meu podcast, minha vida segura e confortável. Ouvir a minha mãe zombando e dizendo: eu avisei, eu avisei. Ah, a verdade, a aposta. Lembrei do balde e do rodo, da limpeza atrás da geladeira e da louça da panela de feijão. Afinal, eu sabia que aquela aposta não era só porque minha mãe queria me dar todas as tarefas de casa disfarçadamente, mas para me ajudar a lembrar de que eu sou capaz. E eu comecei a me lembrar também do maldito pôster na minha parede. A jornada de 1000 quilômetros começa com um simples passo. E querendo ou não, eu já tinha dado vários passos hoje, tropeçando, claro, mas tropeçar para frente ainda é ir para frente. Voltei a respirar. O cheiro era incômodo a princípio, mas o aroma do café queimado que enchia meus pulmões passou de irritante para menos irritante. Tudo bem, pensei, dando um tapinha na bochecha. Vou buscar café para uma divindade irritada, enfrentar uma perita ameaçadora e sobreviver para contar a lenda depois. E ainda por cima, não vou ouvir gritos em casa por um mês para compensar os gritos nessa delegacia. A grandeza até espera na linha de chegada, mas a coragem, essa tem que estar presente no percurso inteiro.